E eu não sabia, o marqueteiro do Tarcísio, ele foi o marqueteiro do Milei. Isso, Pablo Nobel. Exatamente. E aí ele está dizendo que, na verdade, ele está dizendo que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro, mas ele já sabe que o Bolsonaro é carta fora do baralho. E ele faz uma revelação que os bolsonaristas vão ficar possessos. Ele fala que o Tarcísio é um político moderado, porque ele fala com o Bolsonaro e fala com o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo. Né? Então quer dizer que ele dialoga com o cara que vai botar o Bolsonaro na cadeia. E aí o que acontece? O Tarcísio, ele quer ser candidato a presidente, o Guilherme Derrite, governador de São Paulo, está sendo lançado pelo marqueteiro, e ele defende a Michelle como vice-presidente. Só aí a gente já vê a grande irresponsabilidade da extrema-direita brasileira, porque, na verdade, o vice-presidente é a primeira pessoa na linha de sucessão. Então, o Brasil corre o risco de ter Michelle na presidência da República. Então, abram os olhos. Mas botou o Kassab no bolso, né? Mas olha, qual que é a lógica disso aí, né? O que é o neoliberalismo? Tarcísio, o candidato dos bilionários do Brasil e do mundo. O que ele vai fazer se for presidente? Ele vai privatizar a Petrobras. Então dividendos lá em cima, gasolina lá em cima e o brasileiro voltando à fila do osso. Se o brasileiro vai voltar à fila do osso, o que vai acontecer? Miséria, revolta social. Qual que é a solução para isso? Derrite polícia matando pobre. E como é que você, na verdade, então cria uma situação de aceitação da população à sua própria exploração? Religião, Michelle Bolsonaro como vice. Está tudo muito bem organizado pela direita. Então, um governo para os bilionários, a polícia para os pobres e a religião como o ópio do povo brasileiro. É um projeto assim muito, muito redondinho. Tem que ser combatido. Diga, Aquiles. Parem o mundo que eu quero descer. Se for desse jeito aí, meu querido, tá Mas complicado. Esse é o desenho está feito, está colocado. Não, é assim, plenamente factível o que você está dizendo. Eu estou colocando aqui o pavor da minha parte de ver o Brasil diante dessa possibilidade. Agora, tem muito caminho pela frente aí. Tem um Luiz Inácio Lula da Silva que pode e deve ser o obstáculo para essa intentona, enfim, da extrema-direita. Né? Diante desse cenário, isso cria um atrito de comunicação com o núcleo do PSD, porque Gilberto Kassab, como lembrou a Daiana aqui, é o cacique do partido que dá a maior sustentação ao Tarcísio, ele próprio se vê como sucessor do Tarcísio e não o Derrite. Então, quem sabe não abre um flanco aí para ter o PSD inteiro na base do governo Lula. Não duvido de nada, né? Agora, que o Bolsonaro está sem saída e a Michelle Bolsonaro também não tem esse consenso dentro do clã, isso também é um dado, né? Então, o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o próprio Jair vai aceitar a Michelle com esse poder todo? O Derrite está no radar, viu, gente? É isso. O Derrite tem assumido, do ponto de vista da publicidade do governo do Estado de São Paulo, todas as operações, casos de grande repercussão, de crimes e tal, quem assume a frente para ficar falando sobre as investigações, o que fez a polícia e tal, não são os investigadores ou os departamentos, é o Derrite. O Derrite tem sido o cara de frente do governo desde o início. Já contam com a prisão do Bolsonaro, estão torcendo pela prisão do Bolsonaro, mas é claro que a estratégia de fazer com que o marqueteiro anuncie a candidatura dele é uma estratégia coerente com a imagem que o Tarcísio quer manter de que ele é obediente a Bolsonaro. Por isso que o próprio Tarcísio, ele não se lança a candidato. O próprio Tarcísio diz assim, se Bolsonaro autorizar, se eu tiver o aval de Bolsonaro, é claro que isso não é verdade. Ele já é candidatíssimo, mas ele vai continuar com esse discurso de estou aguardando a orientação de Bolsonaro até enquanto ele puder. E, ao mesmo tempo, a candidatura dele já está sendo trabalhada. E já está sendo trabalhada como a candidatura viável da extrema-direita. Então, eu acho que Tarcísio está sabendo fazer. Ele está se colocando pela boca de terceiros. Pelo seu próprio discurso, ele mantém a lealdade a Bolsonaro, porque ele quer ser o candidato do bolsonarismo, ele quer, mesmo que Bolsonaro não assuma isso, e eu continuo dizendo que para nós é muito bom que Bolsonaro negue a inelegibilidade dele, negue a impossibilidade dele ser candidato até o ponto máximo. Enquanto Bolsonaro continuar dizendo que ele é candidato, isso para nós é muito bom. Mas Tarcísio não vai esperar Bolsonaro admitir que ele não tem chance de ser candidato. Tarcísio não vai fazer isso, ele já se lança e, ao mesmo tempo, mantém a imagem de moço obediente a Bolsonaro. Então, acho que ele está fazendo a coisa certa, o que é perigoso. Para nós é ruim. Para nós é bom que Bolsonaro continue se colocando como o candidato da extrema-direita. Quanto mais tempo ele anunciar isso, melhor.